Lord of Mysteries está lançando e eu nem sabia. E ele ainda está sendo um dos melhores animes da temporada logo de início, o que é incrível. Mal começou e já está sendo um dos melhores. Ele tá cheio de qualidade em todos os aspectos que você pode imaginar. História, animação, adaptação, artes, efeitos especiais, tudo. Isso aqui tá incrível. E olha que isso aqui nem um anime e sim um onna, o que me deixa muito surpreso, porque é muito normal ver onas que são feios, mas não, isso aqui é bem legal. Enfim, hoje eu vou comentar sobre Lord of Mysteries, um novo anime que está ganhando muita popularidade agora e que sem sombra de dúvidas merece essa popularidade porque ele tá muito bom. Eu sou o Diogo, dono do canal Groove de Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque está perdendo tempo em não acompanhar o canal. Eu faço vários vídeos incríveis de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada se inscrever. Além disso, estamos chegando a 100 mil inscritos, falta muito pouco mesmo. E você pode fazer parte dessa conquista se inscrevendo agora e garantindo que você é um dos primeiros 100 mil inscritos desse canal. E vamos começar falando sobre o plot, porque isso aqui tá muito bom. O cara vivia na China e tinha uma péssima sorte. Horrível, ele era muito azarado, então ele resolveu fazer um ritual de fortuna, de sorte, para, é claro, melhorar nesse aspecto. Embora isso acabou o mandando para o corpo de Clan Moretti, que tinha acabado de se finalizar em outro mundo. E ele não tem a maior parte das lembranças que o clã tinha, principalmente dos últimos dias, que é o que está relacionado principalmente à morte de Clan e o mistério em volta dele, e que talvez tenha algo a ver com a sua transmigração para esse mundo. E agora ele precisa descobrir sobre os mistérios que nem mesmo ele entende, enquanto finge ser o clã para, é claro, não se ferrar bonito. E claro, ao mesmo tempo, ele precisa viver nesse mundo, que é um mundo completamente diferente do que ele conhecia. Tem coisas semelhantes? Tem, só que obviamente tem muito mais coisa que não existia na Terra. E como podemos ver logo no primeiro episódio, não é tão fácil assim, já que existem pessoas com superpoderes à torta e à direita. E esse é um plot que, na minha opinião, é muito bom, sendo reforçado porque esse é um anime de mistério e obviamente ele está fazendo um excelente trabalho com isso. Eu gosto muito de coisas bem feitas e esse aqui, sem sombra de dúvidas, está sendo um dos melhores que eu já vi. E uma coisa que eu estou valorizando bastante nesse anime é que ele não dá informações de mão beijada para o público. Ele confia que nós somos inteligentes o suficiente para entender o que está acontecendo, e eu amo isso. Claro, em alguns momentos ele deu mais informações do que precisava, mas eu creio que é porque é um anime. Se fosse um livro ou um mangá, talvez não tenha dado. Mas mesmo assim, mesmo que ele tenha dado um pouco mais de informações do que ele deveria, ainda assim, na maior parte do tempo, ele dá apenas informações necessárias. Ele tem seu próprio ritmo de progressão. E eu acho que, inclusive, esse é o primeiro isekai de mistério que eu vejo, e é muito bom mesmo. Principalmente porque esse não é um mundo medieval como todos os outros, ou seja, não é tão antigo assim, então traz um outro ponto de vista que nós não estamos acostumados a ver, além de que tem essa pegada mais steampunk, com uma tecnologia mais rudimentar, o que é bem interessante. E bem, falando sobre esse anime que é de mistério, eu vi muita gente reclamando dessa parte específica. Sim, surpreendentemente estão reclamando do mistério de um anime de mistério. Eu vi muita gente falando que essa obra é muito bem animada, mas é muito confusa, e eles não entenderam nada. E bora lá, rapaziada, deixa eu te explicar um pouquinho. O que o anime quer que você entenda, dá pra entender perfeitamente. Se você prestar atenção e fazer dedução básica, prestar atenção e pelo menos tentar pensar no que é isso, você vai entender. Principalmente coisas relacionadas aos poderes, eles não explicaram tudo, eles esperam que a gente veja e entenda, ou pelo menos pense um pouco sobre o que talvez sejam eles. Porque só de assistir isso dá pra ter uma noção do que está rolando. Pode não ser perfeito, mas uma noção dá pra ter. Se tem partes que realmente não dá pra entender, é de propósito. Afinal, se tem partes confusas das quais nós não temos informações, é porque esse é um anime de mistério, então a gente tem que esperar para ver o mistério ser revelado, informações adicionais. Então, o que eles querem que você entenda, dá pra entender, é só prestar atenção. O que eles não querem que você entenda, não é pra entender agora, é pra entender mais pra frente, ir assistindo, conectando os pontos, fazendo essa investigação junto com o clã. Esse é um anime de mistério, o nome dele é Lord of Mysteries, Lorde dos Mistérios, o Senhor dos Mistérios. Obviamente vai ter bastante coisa que você não vai conseguir entender imediatamente, e tá tudo bem. Tem coisas que já foram plantadas ali, que é pra você entender só daqui a 3, 4, 5, 6 episódios, ou talvez só na próxima temporada se tiver uma. E olha que logo no primeiro episódio nós somos
apresentados a várias informações diferentes. Informações que inclusive me sobrecarregaram. Tem gente que não entendeu muita coisa que estava acontecendo, e eu já fiquei sobrecarregado de tanta informação que eles forneceram, porque era tanta coisa em 20 minutos que eu comecei a ficar confuso porque era muita informação, e não falta de informação. E eu digo mais, a novel é exatamente a mesma coisa. A novel é extremamente confusa e vai te dar várias informações que você não faz ideia do que está acontecendo. Mas aquilo é justamente a graça de um bom mistério, você não saber o que está acontecendo até que seja revelado. Agora, vamos falar de um personagem que dá orgulho, porque o Clem é o cara. Ele não faz ideia do que está acontecendo. Ele foi jogado em outro mundo subitamente no meio de um mistério. Tem tudo pra dar errado ali. E mesmo assim, o cara é incrível. Quem é Sung Ji-woo na frente de Clem Moretz, rapaziada? Fala a verdade. Começando que ele é inteligente, diferente de muitos outros protagonistas de outras obras que é uma batata ambulante, ou que todo mundo é burro para que eles fossem inteligentes. Não, o Clem é realmente inteligente. Ele não precisa que o enredo proteja ele nesse caso. Ele pensa, analisa as coisas intencionalmente e racionalmente, procura entender sua situação e age de forma séria e sendo ciente das coisas. E principalmente, ele não deixa óbvio a sua falta de conhecimento, que ele é reencarnado, que ele não sabe como que esse mundo funciona. Ele está escondendo isso de forma muito boa, diferente de outros animes que fica na cara do protagonista. Eu não sou deste mundo. Aqui não, ele esconde isso, porque ele sabe que talvez isso não seja bom. Clem é a definição de fingir até ser. E o maior exemplo disso foi quando ele criou sem querer um reino divino, através do ritual de boa sorte que ele fez na China, que fez ele vir para esse mundo, e nesse mundo criou um reino divino. Que inclusive, esse é um poder bem único até agora, tá? Porque até o momento nos foi apresentado apenas os poderes Beyonder, e não sobre rituais como o que o Clem fez. E isso é bem legal. Mas bem, ele fez um reino divino sem querer, e apenas analisando a situação ao seu redor, a reação dos outros, como eles falavam e quem talvez pudesse ser eles, ele entendeu um monte de coisas ali e foi suficiente para que no reino divino ele começasse a se portar de maneira completamente diferente e manipulasse o reino divino como ele queria. Ele fez eles pensarem que ele era uma figura muito poderosa e importante. Ele fez o estrangulado pensar que ele estava sendo testado, enquanto fazia a justiça pensar que, embora por sorte, ela foi escolhida para estar ali no teste do louco, porque como ele disse, ele estava testando algumas coisas. E é tão bom ver um protagonista que é realmente inteligente, e a forma como o Clem age nas situações, se adaptando, se moldando para o melhor resultado, e até mesmo sabendo que uma situação está estranha e que é a hora de sair de lá, mesmo que isso signifique correr da polícia. Isso é muito legal, isso é interessantíssimo, mostra muito sobre o personagem. Ele não tem medo de agir, ele vai fundo. Eu não tenho dúvida de que pelo menos dessa temporada o Clem é um dos melhores, se não o melhor protagonista. Lord of Mysteries pode não ser o melhor da temporada, porém o protagonista dele é o melhor sem sombra de dúvidas. E agora, outro grande aspecto de Lord of Mysteries é sua animação, que está com uma qualidade insana. Não basta ter um plot bom e um protagonista incrível, a qualidade dessa adaptação tá maravilhosa. Eu sei que isso aqui é um ONA e não um anime, então grande parte dele não é desenhado à mão, não é animado à mão, muitas partes são feitas por computador, e mesmo assim, isso aqui tá um show, meus amigos. Isso aqui tá incrível. A animação, a qualidade, a arte, os ângulos de câmera, cenas diferentes, os efeitos especiais principalmente. Raramente você vê um anime com esse nível de qualidade, principalmente nos últimos anos. Animes que estão sendo tão bem feitos quanto esse, você pode contar nos dedos da mão, quantos houveram nos últimos 3 anos pelo menos. E Lord of Mysteries está tendo tudo isso e ainda mais, e isso é insano. Nos últimos tempos, o mercado de animes chinês começou a crescer e não é à toa, eles realmente estão investindo nisso e estão ficando muito bons. E inclusive, porque eu sou muito acostumado a ver animes japoneses, no passado eu sempre me incomodei muito quando eu via uma obra chinesa, principalmente por causa da língua deles que eu não tinha um costume de ouvir. Eu tava muito acostumado com o japonês, então quando eu via um anime com outra língua, eu estranhava imediatamente, eu ficava desconfortável. Mas aqui foi a primeira vez que eu passei meia hora vendo uma obra chinesa sem nem piscar. Não me incomodou, não me deixou desconfortável, eu passei meia hora assistindo isso sem nem lembrar que isso é chinês, porque isso aqui me entreteu de um jeito que eu fiquei absorvido ali naquele mundo. Eu esqueci qual língua eles estavam falando, pra mim aquilo ali era apenas uma animação muito boa. E isso não é toda obra que consegue fazer, essa foi a primeira vez que eu senti isso com uma obra chinesa. As cenas de ação, embora tenham sido poucas, foram muito bem animadas, principalmente os poderes e as partidas
partículas deles, os efeitos especiais deles. Nossa, isso aqui foi incrível. Principalmente aquela psíquica que entrou na mente do Clay no final do primeiro episódio. Eu achei incrível as formas visuais do poder dela, como que ela mudou o cabelo crescendo, aquelas partículas azuis. Também temos cenários que são muito bem feitos e animados, principalmente as cenas em que os próprios cenários se mexem. Como por exemplo a perseguição que o Clay sofreu nas mãos daquele detetive em sua cabeça, nos seus sonhos. Tudo bem que aquilo foi tudo um sonho, mas o cenário animado, tudo, a animação, tudo foi muito boa. E no modo geral, nós podemos dizer que uma novel incrível está ganhando uma excelente adaptação. Quem me dera que The Beginning tivesse ganhado algo desse nível, e teria sido incrível, mas pelo menos Lord of Mysteries não está desapontando nem um pouco. Obviamente, o anime está tomando algumas liberdades poéticas nessa adaptação, tendo em vista que ele não está acontecendo proporcionalmente 1 para 1 com a novel, mas tá tudo bem, isso acontece em adaptações e isso é normal. Ainda assim, mesmo que não esteja idêntico, ainda está sendo muito bem adaptado e a história tá ficando muito boa. Eles cortaram coisas, obviamente, mudaram a sequência de algumas coisas, com certeza, mas isso não muda que tá muito bom. Uma crítica, porém, é que está tendo bastante erros por parte da Crunchyroll e outras tradutoras. Tem tido alguns erros aqui e ali nas legendas, principalmente com informações que não deveriam estar ali, informações falsas ou spoilers de mais pra frente. Teve gente que tomou spoiler de coisas que só acontecem mais pra frente, porque aqui apareceu do nada. E inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo apenas sobre esses erros e spoilers que o anime tá dando. Então me diga aí embaixo se você quer que eu faça ele. E aquilo, a minha opinião como alguém que já leu essa novel, eu não liguei muito para os spoilers, porque é que nem eu disse, eu li a novel. Porém, eu entenderia as pessoas que estão conhecendo a obra pela primeira vez ficassem muito chateadas com esses erros, com esses spoilers e traduções mal feitas, porque obviamente para eles é a primeira vez, para mim não é. No final, o meu veredito é que o anime está sendo muito bem feito, muito legal, tem seus erros aqui e ali, mas as coisas boas para mim estão eclipsando os erros no modo geral, e eu estou definitivamente animado para continuar vendo ele e trazer aqui no canal. Inclusive, eu quero trazer muito mais vídeos de Lord of Mysteries aqui no canal, então me diga aí embaixo o que você acha disso. E se você quer ver eles, já aproveita e se inscreve se não for inscrito. Além disso, comenta aí o que você achou dos primeiros 2 episódios, que estão muito bem feitos na minha opinião. Eu quero saber o que vocês acham também. Agora, aqui eu te conto sobre outros novos animes que estão lançando essa temporada que você pode acabar gostando, então assiste aí e dá uma chance pelo menos. E não se esquece de deixar o gostei aí embaixo para apoiar o vídeo. Agora, eu fui.